Eu me senti um pouco vergonhado e tipo, com essa idade eu ficar ali a trabalhar é uma das coisas que não devia ser assim. Eu me senti uma preguiça. Minhas colegas perguntaram por que eu sei que estás ali. Eu mandei tipo, eu estou ali porque eu disse que eu cometi um erro. Mas, afinal de contas, eu estava a pagar um erro que eu não sei. Como eu me senti tão mal, mas aprendi muita cena. O medo que eu tinha é de sofrer na cadeia. Então, qualquer pessoa que me aproximava e falava de apoio, eu já ia para a pessoa, porque eu queria mais uma pessoa que me acolhia, para não sei o quê. Mas esse acolhimento que tu recebes na cadeia é em troca de uma certa coisa. Tens que fazer qualquer coisa que o adulto quer. É preciso, primeiro, tentarmos perceber que são crianças. Estamos a falar de crianças que, por vários ou alguns motivos, têm alguns problemas com a lei que têm a ver com comportamentos, alguns disruptivos, e o mais importante para nós é a fazer a classificação destes comportamentos. Há comportamentos que são comportamentos reativos, que têm a ver com a falta de, por exemplo, de freios morais, ou alguns que já são mais problemáticos. Estamos a falar de casos de início de uma perturbação antissocial e, portanto, que são comportamentos que nos chamam mais a atenção. Eu não gramava de tipo rezar e ainda por cima brincava à noite, as coisas assim. Mas agora que já para ser mais crescido, eu já consegui entender que andar à noite é mais arriscado, não se controlar e saber brincar com outras pessoas, ter tempo para entrar em casa. O que se pretende é que, do ponto de vista político, as crianças que estão na fase da formação da sua personalidade, quer sejam imputáveis ou não, devem ser corrigidas por forma a que, ao longo do seu crescimento, eles optem pelo bem e não pelo mal. Criança, quando entra na cadeia, nós sabemos o que ele pode aprender lá. Pode aprender uma coisa, porque cadeia é cadeia. A pessoa pode entrar lá e sair bandido. A pessoa pode entrar lá e sair boa pessoa. Depende, não é, do tratamento que pode ter lá. Quando os menores entravam na cadeia, haviam já aqueles que já estão lá há muito tempo, os condenados, não sei o quê. Eles, qual era a impressão deles? Eles negociavam com os responsáveis da cadeia para poder escolher um miúdo para passar para o pavilhão dele, para dormir na cela dele. Isso é para quê? Para o miúdo, para depois, amanhã, o miúdo ser a esposa dele. Faziam essas partes e aliciavam. Como é que aliciavam as crianças? A criança, depois de entrar, exemplo, como entra hoje, eles escolhem uma criança que eles querem. Então, mandavam aos cozinheiros afinar o alimento para aquela criança. A comida, escassar, ficar apertado, a criança ficar a sofrer de fome. E ele aparecia depois da criança e prometia a comida. E a criança, por tanto sofrer com fome, e não tinha ninguém que acolhia na cadeia, nem tinha visita, nem nada, a criança cedia porque queria comida para comer. Então eles aliciavam assim e as crianças até chegaram o ato de fazer a criança como empregada, como mulher, não sei o quê. E isso é conhecido, até os responsáveis da cadeia sabem que existe essa parte da cadeia. Então, criança não pode entrar na cadeia com os maiores de idade, porque os maiores de idade, o que fazem com elas, nem imagina, são coisas que só são feitas lá dentro da cadeia. Cá fora a gente não vê nada. Um pai que fica chateado com o filho porque o filho cometeu crime e acha que a melhor forma do miúdo mudar a cadeia, o comportamento dele é na cadeia, eu acho que não é justo na cadeia. Na cadeia uma pessoa não sai reformado, sai mais criminoso. De facto, aqui em Moçambique,
Não sei se é por falta de infraestrutura ou é por falta de boa liderança, não sei, mas o que tem acontecido é porque as crianças são misturadas com pessoas adultas nas cadeias e isso não é bom para as crianças, não é bom, porque de qualquer forma as crianças sempre vão sofrer, sempre por ser criança, não é? Criança sempre nunca pode confrontar-se com o adulto, então aí a criança sai a perder sempre. Sai a perder. Exato. Faz com que isto crie algum ruído na criança. E a criança, perante este ruído, pode resolver de várias formas. Alguns estudos mostram mesmo que, por exemplo, crianças maltratadas, crianças que foram abusadas, podem ter tendência a tornarem-se abusadoras ou desenvolvem um processo de vitimização em que tornam-se tão passivas que ficam suscetíveis a outros abusos, por exemplo. Na cadeia, aqueles não têm boa educação como nós, está a ver? Não é dessa época, aqueles ali, eu não sei, mas talvez, quem sabe, não ia me dar boa educação, ia me ensinar coisas que eu não devia aprender. Me obrigar a fazer coisas que eu não devia fazer. Já por isso, eu não acho que eles podiam me dar boa educação. Eu não acho que eles podiam me dar. Podem me transformar como eles. Eu fiquei 6 anos na cadeia, depois saí para fora. E quando saí para fora são os padres que me receberam e acolheram-me e formaram-me. Hoje, como sou motorista profissional, pagaram para mim a carta de condução e eu fiquei como o motorista profissional graças aos padres. E foi assim que eu entrei na Associação de Mood, como fundador. Com o Osvaldo até hoje estamos juntos. E ainda há crianças que nós acolhemos, que estão ali. E eu sou um dos aconselheiros das crianças, que explicava às crianças como é que deviam ser, não deviam ser agressivos, essas coisas todas. Como é que é a vida do outro lado e a vida do outro lado quer dizer a vida da cadeia, essas coisas todas, ensinar às crianças. Conversamos com as crianças e tentamos meter nas famílias as crianças. Outras crianças são os pais que vêm buscar, mas depois de aconselhar e elas tornam não agressivas. Se os padres não tivessem me acolhido, eu acho que voltaria na mesma vida que é do crime. Por quê? Porque eu cá fora não tinha quem me alimentar ou quem me acolheria. Eu estava como um ex-presidiário e ninguém olhava para mim. Então podia ser uma coisa que me fazia revoltar a minha memória e ficava muito chateado e voltava para o crime. Eu queria dizer isso porque uma criança que está na rua, todos nós somos pessoas adultas. Quando olhamos para a criança, olhamos como se fosse uma pessoa, um mendigo, uma pessoa que não vale para nada. Mas sempre essa criança tem uma nova chance que pode ser. Só por um pão que nós damos à criança, dizer, toma pão. Aquele gesto que a gente dá à criança, a criança recebe um amor e muda aquilo que ela tem na mente dela. O assunto principal é respeitar o interesse superior da criança e dar-lhe uma segunda chance. É dizer, em vez de meter na prisão ou na jaula, ver como podemos inserir um processo de reeducação, de reinserção na sociedade. E este implica, por um lado, solucionar o problema que causa essa situação, para começar. Então, a situação familiar, para começar. E, segundo, também, de envolver-los em reinserir na sociedade e as normas, reaprender as normas sociais adequadas para eles. E, finalmente, dar-lhes competências básicas para serem cidadãos produtivos. São as competências para a vida, as competências profissionais. Então, tudo isso implica um seguimento e uma gestão individual de cada caso.
porque cada criança é diferente nesse sentido. Segundo, de acompanhar isso com um processo de inserção na comunidade e de dar-lhe a possibilidade de fazer um trabalho produtivo, útil para a comunidade, que vá a reforçar sua autoestima também. E, finalmente, de acompanhar-lhes com uma formação profissional ou de reinserir no sistema da escola. Os passos que têm sido tomados nesse sentido é desenvolver um primeiro projeto piloto aqui em Maputo. A nossa principal vontade é que os menores sejam corrigidos sem que tenham necessariamente que ser recolhidos a um centro, ainda que aberto, mas um centro em que eles estão confinados dentro de um perímetro. Isto porque, pela experiência, constata-se que grande parte das situações em que há um recolhimento de menores, estes têm uma tendência para a reincidência. Dentre várias medidas, a que foi eleita como a fundamental foi a de prestação de serviços à comunidade, por um período não superior a 90 dias. Isto consiste em levar os menores a praticarem atividades que sejam socialmente úteis. Entretanto, estas atividades devem ter em conta a capacidade do menor. Para dizer a verdade, a primeira coisa que nos ocorreu é de bom, uma criança que esteja em conflito com a lei, aliás, só a expressão, o facto de envolver o tribunal, então nós começamos logo a pensar que, de facto, esta criança deve ter cometido algum crime. Nós podemos falar do conflito, mas cá entre nós entendemos que seja uma criança que tenha cometido um crime. Agora, se o crime terá sido de furto, terá sido de assassinato, ou que tipo de crime é que essa criança terá cometido. Essa foi a primeira preocupação nossa. Será que, ao receber esta criança, não vai nos criar um outro problema, se calhar vai cometer o mesmo crime que tenha cometido noutros sítios aqui na escola, ou criar uma desordem total em relação àquilo que é a nossa instituição. Portanto, isso deixou-nos, de certa forma, preocupados, mas pronto, tínhamos que aceitar o desafio e esperar efetivamente o que é que iria acontecer. Portanto, estando aqui a criança na escola, trabalhando, ela mostrou de facto que era uma pessoa igual a qualquer outra criança que nós temos aqui na escola, que éramos capazes de dar uma atividade e ela cumprir. Então, isso mostra claramente que, do ponto de vista social, esta criança já sentia-se integrada, estava em condições até, se calhar, de frequentar, se calhar, a escola, tanto com as outras pessoas, porque o fenômeno de socialização foi acontecendo, quer nas pessoas que são funcionários da escola, que trabalhavam diretamente com esta criança, e mesmo para aquelas outras crianças que viam nela uma outra criança, mas que, claro, fazendo algum trabalho aqui, que afinal o trabalho que fazia não era um trabalho que fosse hostil à escola, mas era uma coisa que as outras pessoas também admiravam, porque nós lutávamos sempre para criar o belo, portanto, fazer da escola um sítio onde as pessoas possam gostar de estar. Então, nesse aspecto, eu penso que conseguimos atingir esses objetivos. Da cidade não são necessariamente do centro da cidade, vêm das periferias da cidade. E isto pode colaborar com a ideia de que a questão da pobreza. O crescimento das crianças este ano. Eu ia notar que é o menor, são mais pequenos, que tem 13 anos, não é? Aliás, é um abuso. Em termos da lei penal, pequeno descuido criminal. Em termos da lei penal,
Porque na casa dela, onde ela habita, normalmente eu ouço, assim, informalmente, para saber como é. Ou não vou sair ao tribunal, vou para o tribunal. As begas e as coisas para ouvirmos a criança. Criança, sendo criança, precisa de uma boa educação, assistência quase de tudo. Então, quando falo assistência de tudo, é porque crianças que têm mãe, seu pai, avós aqui perto, é muito diferente de criança que não tem mãe perto ou pai perto. Então, criança, assim vou dizer, órfão, não é? Meia parte, é que é sujeito muito mais a esse tipo de coisa, porque muitas das vezes a criança fica solto e quando é assim, a criança não tem como escapar, porque é abusado quase em tudo, não é? Por parte dos adultos. E quando é assim, a criança acaba mesmo se filtrando em coisas maus. Eu sou chefe da família, porque aqui sou eu e minha irmã mais nova. Minha mãe não vem sempre, mas vem para nos visitar. Por exemplo, hoje ela pode vir. Então, eu que posso tentar educar minhas irmãs. Eu me sinto melhor assim, que eu comprei quando estou fora. Minha mãe está feliz, quase toda a família está feliz. Para eu estar na cadeira, vai se preocupar mais ninguém. Assim que eu estou aqui fora, cuidar um pouco da nossa família, ela se sente melhor. Tenho acompanhado muitas das vezes muitas coisas que acontecem aqui mesmo no país. E quando acontece sempre a coisa, precisa sempre de uma mão, um olho que está ali a velar as coisas para poder fazer alguma coisa para mudar a situação. Então, eu vendo esse programa, acho bom e que devia continuar a se efetuar, não só aqui em Maputo, mas sim noutras províncias, distritos, e é muito bom mesmo. Eu acho que o programa deve continuar para outras pessoas conseguirem entender o que nós estamos a entender agora. Me consideravam bem aquela equipe, sempre me respeitavam como sou uma criança que tem direito. Eu acho que é melhor vocês continuar, outras pessoas aprender, se não se perder. É isso que eu acho. Portanto, eu penso que programas dessa natureza deviam ser divulgados nas escolas, nas comunidades, e as pessoas perceberem que de facto tem de haver alguma mudança de atitude, porque nós precisamos de mudar também o cenário daquilo que são as nossas escolas, as nossas comunidades. Então, só assim que nós podemos avançar. O programa piloto tem sido um sucesso. Felizmente agora estamos a passar as competências para o município de Maputo, que é a entidade que vai implementar essas medidas. Eu acredito muito no programa. A minha ideia sempre de base é que, para o caso das crianças, é melhor fazer a integração no ambiente, vamos dizer, habitual ao dia a dia das crianças, do que elas serem recolhidas para um centro fechado. Que aí, em vez de promovermos a sua reinserção, a sua reeducação, quando muitas experiências do passado mostram que elas se tornam mais vulneráveis, mais perigosas para a sociedade. E aí evitamos que elas caiam nesse risco, colocamos jovens que amanhã serão excelentes trabalhadores e irão contribuir para que a nossa cidade, o nosso país seja mais
mais seguro. E aproveito a apelar aos meus colegas, presidentes dos outros municípios, também para abraçarem iniciativas como esta. Saba